Hum. Tem que colocar. Já pus, né? Oi, Vânia, agora não quer passar. Acho melhor eu ir no cantinho mesmo, né? Vou te colocar o computador. Tá. Olá, todo mundo de casa. Então, nós vamos continuar, né? Eu vou continuar de onde eu parei, tá, Vânia? E Paula, tá boa, querida? Oi. Ô, Rejane, você começou a gravar? Tá gravando. Eu vou continuar de onde eu parei, senão vai ficar muito extenso, né? Então, é só para recapitular, nós estamos estudando o livro Em Busca da Verdade, capítulo 5, e o capítulo 5 é dividido em 4 partes. E a Vânia pediu para eu falar das 2 primeiras, que é o conviver e ser e o cair em si. E na semana passada, a gente falou da importância, que a Joana fala da importância da parábola dos perdidos. E depois ela fala da criança ferida, né? Ela falou da importância da gente reconhecer essa criança ferida para que a gente possa fazer a transformação, né? Não tem como a gente melhorar e mudar sem olhar para essa criança ferida. E, por último, para fechar o conviver e ser, ela coloca o seguinte: mediante o autoconhecimento, é o próximo, né? Mediante o autoconhecimento, quando conhecemos a raiz do nosso dracma conflitivo e nas reflexões feitas na nossa jornada, avançaremos na direção da maturidade, onde a criança ferida liberará o adulto encarcerado, integrando a sombra e o ego. Por isso, Jesus usava as parábolas como ferramenta, como recurso psicoterapêutico. E uma coisa, um comentário sobre reflexões que eu queria passar para vocês. Eu fiz o estudo do Gelson. E o Gelson falou uma coisa tão interessante sobre reflexão que, desde que eu estudei e ouvi, eu nunca mais esqueci. Que ele falou que refletir é conter o impulso, é elaborar em favor de novas possibilidades. Então, toda vez que a gente reflete, a gente elabora em favor de novas possibilidades. Então, a reflexão é como se a gente estivesse ajoelhando, né? É uma forma de nos colocarmos humilde diante das possibilidades. E eu achei muito bacana do Gelson ter falado isso. E quando a gente a gente integra sombra e ego, a gente passa a trabalhar em harmonia, né? A gente potencializa as expressões do self. Agora a gente vai passar para o cair em si. A Joana começa falando que as perdas têm uma trajetória na psique humana. Essas perdas, a Joana fala no livro que é a saída do paraíso, que são as castrações sociais e religiosas do nosso percurso. E essas perdas, elas geram um mascaramento da necessidade substituída pela dissimulação, surgindo os primeiros sinais de insegurança. E assim surge a criança ferida, tornando-se mais fácil para o ego transferir a responsabilidade para o outro, ou pensando que houve privilégio entre as criaturas, do que enfrentar a própria sombra, né? E eu também vou falar sobre uma palestra que eu assisti do Gels, que ele falou, ele fez uma pergunta nessa palestra. Se a verdade ela liberta, por que a gente foge dela? Por que a gente tem tanto medo dessa verdade, né? E aí ele fala que é porque a verdade ela nos responsabiliza, que foi o que Vânia falou, né? E eu achei bacana isso, né? A gente não quer se responsabilizar. Por isso que a gente tem tanto medo dela, né? Depois a Joana coloca que nas parábolas de Jesus, do Pai misericordioso, o filho experimenta a miséria. Porém, após reflexão profunda, com o sofrimento consciente, é desencadeada a necessidade do autoencontro.
Ele cai em si e resolve buscar o Pai. Cair em si é o passo inicial a ser dado por todos os doentes da alma. Ou seja, é a chance da gente Pessoal, caiu ou caiu só para mim? Caiu para todos. Ô, Rejane, Ah, eu tenho assinatura do Zoom, só não sei usar esses negócios de anfitrião, sei lá. mas não importa Ah, se a internet de lá não tá boa. é a do Manuel. É do Manuel. Hum, Eu, quando estou lá, eu coloco a minha particular do celular, tá, seus entendeu? dados, né? Os dados aí Voltou. ela usa. Acho que voltou. Acho que voltou. estão ouvindo? Ô, Rejane, pede a Vânia para usar a internet dela, então, se ela tiver. Ah, mas aí vai complicar, É. porque ela não sabe fazer isso lá. Só tem mais uma, depois você passa, Vânia. Já está acabando aqui o resumo. Depois a Joana traz que já não lhe será necessário o refúgio infantil da lamentação nem da acusação, mas a lucidez para compreender o sucedido, saindo da infância psicológica. E ela fala uma coisa Não que eu está achei. aparecendo para nós. Para mim, não. O texto. Não, ela está falando sem aparecer, né? Ah, Não está compartilhando o arquivo. Não. O arquivo está compartilhando, não, gente. É para compartilhar? É, né? É que ali você precisa passar. Agora deu, ó. acho que esse eu já falei, né? Eu acho que eu já virei. Tá. Depois a Joana coloca que. Não, esse eu já falei, Vânia. É o próximo. Esse é o último também. Aí. Eu vou repetir, porque eu não sei se vocês ouviram. Já não lhe será necessário o refúgio infantil da lamentação, nem da acusação, mas a lucidez para compreender o sucedido, saindo da infância psicológica. E aí a Joana fala uma coisa que eu achei muito interessante, importantíssima. A tristeza e a melancolia não são negativas, desde que a duração seja breve, né? A nossa caminhada, como a Vânia já falou mais cedo, não é linear. Então, isso é importante a gente entender que nós vamos ter altos e baixos. Então, nós precisamos só não deixar essa tristeza se instalar no nosso coração. Depois ela fala que quando estamos buscando um dos valores essenciais perdidos, é importante estar vigilante aos demais. Isso também eu achei muito importante. Valorizando os tesouros que possuímos para não cair em depressão. A reflexão profunda permite mergulhar no si, faculta que o self aceita, assombra e integre. A gente não ficar focando naquilo que nos falta, né? Se você não foca naquilo que falta, você passa a ser grato, ter gratidão. Isso é muito importante, porque às vezes a gente perde um valor e esquece dos outros. Depois ela fala que é importante o desenvolvimento dos arquétipos ânima e ânimos positivamente, pois a função psicológica principal de ambos é servir de ponte entre os mundos consciente e inconsciente. Por isso, as parábolas da dracma e da ovelha, tomando como exemplo um homem e uma mulher. Já falei no capítulo passado que Jesus usou essas parábolas para trabalhar arquétipo, como é que fala o termo? Eu esqueci o termo que ele usa aqui. Os arquétipos ocultos.
Então, e o arquétipo ânima e ânimos, a Joana fala que eles são muito importantes para fazer essa ponte consciente e inconsciente. E para finalizar, nós continuamos no nosso caminho, lembrando que somos capazes. Cada momento da nossa vida é a oportunidade para servir, perdoar e amar. E dar mais um passo em direção a Deus, né? E aí, eu queria, se a Vânia me permite, eu queria falar uma coisa para vocês, é um depoimento meu. Quando a Vânia perguntou se vocês queriam fazer o resumo do capítulo, só eu e a Tati que nos oferecemos a fazer. E eu achei muito importante, porque isso obriga a gente a estudar, obriga a gente a buscar, a entender mais. Então, eu acho que, como a gente está estudando Joana, eu acho que está na hora da gente enfrentar as nossas sombras, né? As nossas dificuldades, como a Vânia falou lá no evento que ela deu a palestra, foi a primeira vez que gravou, né, Vânia? Então, eu acho que fica um desafio. De repente, vocês podem até não aceitar e fazer o resumo. Porque eu falei para a Vânia que se vocês não aceitassem, eu e a Tati, nós íamos continuar fazendo. Mas pelo menos se pergunta, por que que eu não quero fazer, né? Não, mas a internet do centro tá horrível, né? Tem duas, hein? Hoje está caindo toda hora. A internet lá sofre muita interferência dos, sei lá, né, até chegar lá naquela salinha, né, e ali é uma região muito movimentada. Aqui em casa tem dias que antes das 8 horas, por exemplo, 7 às 8, fica tudo instável. Nem televisão às vezes a gente consegue. Nossa, E tem umas interferências esquisitas por aí, gente. é. Tem uns negócios aí, não sei o nome não, mas tem uns trecos aí. É ou não é, Rose? Uns tremores, né? Aí É voltou. o povo que fica fora do centro. Isso. Eu não sei colocar ela aí. Não, também não. Ela numa pessoa completamente automática. Vamos conversando por aqui, conversando. enquanto isso. Vocês estão escutando o que eu estou falando aí, Está escutando? Tô Estamos. escutando. Uhum. Tá. Deixa eu só bater no vídeo aqui, que eu fico assim agora. Eu? Voltou. Vamos ver, tá abrindo. Aí. Deixa eu colocar você. Voltou. O capítulo é o. Pode ser o cabo, hein? Esse cabinho aí tá terrível. É, Mas eu acho que a internet é Wi-Fi. mas esse cabinho que liga no negócio aí, toda hora ele dá solta, sabe? Assim, ele tá meio frouxinho. Mas ela Sexta-feira não ele está deu usando o cabo, não. Ela está usando o Não, Wi-Fi. só o Wi-Fi, nada ali, não ligou nada. Não. Então não sei mais não, só sei negócio do cabo. Olha lá, tá, já entrou. Aí, então, gente, eu pus a carta. Romanos. Nem fala nada. Eu pus Romanos aqui, gente. É isso. Isso tudo é porque você falou da fofoca. Brincadeira e o computador e tem um problema da internet. São duas coisas que se somam. Então, pronto. Agora o negócio vai, não é possível. Então, a gente está no capítulo 5, Conviver e Ser, que é o nome do capítulo que ela está trabalhando. E aí,
ela tem 4 textos. O primeiro é uma introdução que não tem um nome, né? E nós vamos entrar hoje num texto novo que é Ser-lhe integralmente. A Paula fez o resumo desses 2 primeiros e eu queria falar um pouquinho dessa coragem de prosseguir aqui, um resumo bem breve para nós, que é a coragem de prosseguir, né? Para que a gente possa ser e possa conviver melhor uns com os outros. Então, a Jona ela começa falando nessa necessidade de ser no íntimo, através do autoconhecimento, para encontrar nosso Cristo interior, com o objetivo de ampliar o discernimento, o conhecimento, a autoconsciência, ou seja, a individuação, nos tornarmos inteiros, né? A gente é um neurótico porque a gente é separado dos nossos conteúdos inconscientes, é entrar em contato com eles e integrar isso em nós. E ela fala de 2 processos que tem nesse caminho: a renúncia e sacrifício, que é necessária, e os tropeços e as quedas. Em relação aos tropeços e quedas, a Jona vai falar da importância de aprender com o erro, da gente mudar a maneira de encarar nossos erros como aprendizado, como uma expressão da sombra. Então, a importância do acolhimento da sombra, da diluição e da integração da sombra em nós. Isso é como a gente deve lidar com o erro. E a importância da vigilância em relação às quedas, ela fala para a gente vigiar a raiz do nosso coração, ou seja, nossas emoções. E em relação à renúncia e sacrifício, ela fala da questão dos compromissos reparadores e dos desafios para o crescimento. E que essas questões aqui, elas têm o objetivo de desenvolver nosso sentimento, aprimorar a visão em torno da vida e para que esses potenciais do espírito, ou self, que é o espírito eterno, esses potenciais divinos que nós temos como semente, possam se manifestar. E ela vai falar da importância do amor como um alimento vitalizador de todo esse processo. Então, esse é o resumo do último texto que a gente acabou de ver. E aí a gente vai entrar agora... Esqueci o nome do texto já. Ser-se integralmente. É isso. Então, como é que é ser integral, né? Então, vamos lá. A dicotomia psicológica do ter-se e do ser-se constitui grave questão no comportamento individual e social da humanidade. Essa aqui é uma questão que a gente costuma não perceber e a gente tem um entendimento incorreto em relação a isso. Porque a gente associa o ter-se com a posse. Então, eu acho que se eu desfizer da roupa velha, do sapato velho, então eu sou uma pessoa que não tem problema com o ter. Né? E a gente tenta conciliar o ser com o ter. Né? Ter o melhor do ter e acha que ser é um aprendizado, é um conhecimento, e não é absolutamente nada disso. Nós vamos tentar entender, tá? Então, ela fala que isso é uma questão grave no comportamento tanto individual como social. Então, eu trouxe aqui para nós o Erich Fromm, para ele falar para nós, é um livro inteiro sobre essa questão, e ela é muito profunda. Ter ou ser? No modo ter da existência, o relacionamento com o mundo é o de ter, possuir, transformando toda a gente e tudo, incluindo eu próprio, em propriedade minha. Então, primeira coisa, é incompatível. Ou estou no modo de funcionamento ter, ou eu estou no modo de funcionamento ser. E todos nós estamos no modo funcionamento ter, iludido que está no ser.
Então, ele vai explicar para nós direitinho. Então, é a lógica desse maneira de se portar, de entender o mundo, essa lógica do ter, tem a ver com esse possuir, e eu possuo pessoas, eu possuo objetos, inclusive a minha relação comigo mesma. Vai explicar melhor, tá, gente? O ego é o objeto mais importante de todo o nosso sentido de propriedade, pois ele engloba uma série de coisas: o corpo, o nome, o estatuto social, os bens, incluindo o conhecimento, a imagem que temos de nós próprios e a que desejamos que os outros tenham de nós. Mas o essencial não é tanto o que o ego contém em si, e sim o fato de ele ser sentido como algo que cada um de nós possui. E que essa coisa, seja a base do nosso sentido de identidade. Então, acontece o seguinte, é o modo do ego. Então, se eu me movimento no mundo através do ego, eu estou no modo T. Então, esse ego é que dá esse sentido de propriedade. Então, ele engloba toda uma coisa, a minha identificação com o corpo. Eu acho que eu sou esse corpo, eu estou no modo T, né? O meu nome, eu acho que eu sou a Vânia, né? Eu não tenho essa percepção que eu estou momentaneamente Vânia. Eu tenho um diploma, eu acho que eu sou a médica, eu acho que eu sou dentista, eu não entendo que eu estou médica, eu estou dentista. Isso é uma identificação profunda da gente com o estatuto social e com os bens, incluindo o conhecimento. Eu trato isso como um objeto e me identifico com isso. Então, é uma coisa profunda esse ter. Né? A imagem que eu tenho de mim mesmo, porque eu estou identificada com esse corpo, a imagem que eu crio de mim mesmo, e o que desejamos que os outros tenham de nós, ou seja, minhas máscaras. Então, tudo isso, gente, tem a ver com o que é o ego? O ego, a cada nova encarnação, eu faço e construo um ego que tem o nome hoje de Vânia. Mas isso é uma parte de mim. E ele é temporário. E eu me identifico com ele e eu acho que eu sou ele. Então, eu acho que eu sou o ego e o ego é enraizado no corpo. Então, eu acho que eu sou esse corpo. Se você der um chute na minha perna, eu vou te falar que você me chutou. Mas isso é impossível, eu sou um espírito imortal, como é que você me chuta? Mas eu não consigo, até na minha fala, eu não consigo perceber isso, eu estou identificada com essa posição. Então, o modo ter é esse olhar de encarnado, é esse olhar do ego para as coisas. Que a gente só vai conseguir naquele nível de transcendência do ego que eu vou conseguir sair disso. Você lembra que são 5 níveis de consciência? Né? Quando eu passo para o 4º nível, que é eu transcedo o ego. Eu consigo perceber que eu sou um espírito imortal, momentaneamente na carne. Então, a minha consciência não está presa nessas coisas. Eu não sou médico, eu estou médico. Eu não sou uma mulher, eu estou uma mulher. Então, eu relativizo essas coisas. Inclusive o conhecimento também. Nós temos uma pequena parcela do conhecimento e eu pego nisso como um objeto de propriedade minha. Então, o essencial não é tanto o que o ego contém em si, mas é o fato de ele ser sentido como algo que cada um de nós possui. É isso, essa coisa que é a base do sentido nosso de identidade. Eu acho, eu tenho certeza que eu sou o ego. Então, tudo parte, a partir daí, o modo de funcionamento do ego é o poder, é a dominação, é o ter. Então, isso se enraiza até na maneira da gente conversar um com o outro. Tudo a partir
desse senso de propriedade da gente. Então, esse ter é algo muito profundo. Aí vão ver a diferença para o modo ser. O modo ser tem como pré-requisito a independência, a liberdade e a presença do sentido crítico. A sua característica fundamental é a atividade, não no sentido extrínseco do trabalho, mas como atividade interior. Ser ativo significa dar expressão às respectivas faculdades e talentos, a abundância de dotes que, apesar de em diferentes graus, todo ser humano possui. Significa renovar e crescer, florir, amar, transcender a prisão do nosso ego isolado e tornando-nos interessados, e é participar e dar. Então, olha, gente, independência, liberdade, senso crítico. Então, eu aceitando tudo que me põe goela abaixo, tudo que me falam que é certo. Nós somos uma sociedade doente. E eu vou aceitando esses modos de ser, de valores, as condutas, tudo que o social aceita, para mim, eu não tenho senso crítico. Essa passividade, sabe? Sem avaliar as coisas, porque eu não tenho conteúdo para criticar, criticar, você está entendendo? Que é no sentido de discernir? É isso, né? Esse sentido, isso que dá liberdade. Eu não estou na manada, eu penso por mim mesma. Eu tenho esse senso crítico, é isso, essa independência, essa avaliação para não seguir a cabeça dos outros, porque todo mundo faz, não quer dizer que eu tenho que fazer. Então, começa a separar da manada. E aí, ele fala dessa atividade interior, né? Dando, olha aqui, as faculdades, os talentos, esses potenciais divinos que estão dentro de mim, que significa esse crescimento, esse renovar, esse florir, esse amar, esse movimento da alma, não das coisas. Então, o ter tem a ver com eu alcançar graus e degraus externos de uma carreira, de um poder, de um mais dinheiro, de mais destaque, enquanto que o ser implica de um investimento para desabrochar em mim. Os potenciais eu já tenho, está faltando desabrochar. E isso vai me ajudar a transcender o ego. Entendeu? E isso tem a ver com o que eu participo no sentido eu entro em mim para desabrochar, para depois colaborar com todos, para partilhar com todos. Então, é um outro modo o ser implica um outro modo, e não tem acordo entre os dois. Rejane e Tati, vocês estão aí? Então, Quando vocês saírem da parte primeira da tarde, coloca os microfones para recarregar, porque eles estão ficando sem recarregar no modo mudo e sem ligar na tomada, e já está praticamente descarregado. tá certo, Tá, pode joia. deixar. Pode deixar. Educa-se a criança invariavelmente para ter, para triunfar na vida, e não sobre a vida com suas dificuldades, mas para possuir e gozar. Alguém tem dúvida disso, gente? Né? A nossa educação é toda para a pessoa galgar, é mais dinheiro, é poder, é posições sociais, a nossa educação é para isso, e não sobre a vida. Para mim triunfar sobre a vida, eu preciso ensinar a ser. Aí eu triunfo na vida, ou seja, os valores da vida, eu vou de acordo com eles e vou trilhando os caminhos que estão ali. Para possuir e gozar. É esse a questão. Como, felizmente, a existência não se constitui exclusivamente das sensações,
mas especialmente das emoções, e o ser é mais psicológico do que fisiológico, mesmo quando ignora, é natural. Aí acabou o microfone, tá vendo, meninas? É natural que esse conflito esteja presente em todos os instantes nas reflexões, nas ambições, nas programações existenciais. Hoje está difícil, hein? Olha, você está offline. Se tirar da tomada, dá um reset. Mas não é aqui não, é lá, onde está trancado. Isso aqui, gente, é para aparecer aqui, tá? Voltou, tem que entrar de novo. Assim que ela aparecer ali. Assim que a Vânia aparecer, senão não adianta. Agora. É porque ela... Entendeu? Pronto, meninas, voltamos. Então é isso. É bom para a gente treinar e saber da onde vem a nossa impaciência. Aí ela está falando isso. Se a gente tivesse naquele nível de consciência, né? Mas a gente é mais que isso, né? É um ser psicológico, né? A gente tem uma mente, a gente tem outros potenciais, né? Mesmo quando ignora. É natural que esse conflito, qual conflito que ela está falando, gente? Ter e o ser. Esteja presente em todos as reflexões, ambições e programações existenciais. Eu entendo assim, a partir do momento que eu percebo que existe esse ter e esse ser, todas as opções que eu vou ter na vida, o meu impulso inicial é para atender o ter. Ou seja, o comodismo, ter mais, menos problema, eu ficar no conforto, eu ficar no consumo. Aí eu começo a me questionar isso. É claro que isso vai ajudando a criar consciência, de eu começar a fazer outras opções num processo de passar de um processo de funcionamento para o outro, né, gente? Não tem salto. Mas esse questionamento da gente de saber se eu estou sendo assim ou assim, isso ajuda a criar consciência. São essas reflexões que já me colocam dúvida. Antes eu não tinha dúvida. Eu ia e fazia. E escolhia e achava que estava tudo muito certo, né? E agora não, eu começo já a fazer esses questionamentos que vai trazer esse início de consciência para nós. Esse embate, gente, essas dúvidas são muito importantes, porque a consciência vem do conflito. Alguém quer fazer alguma colocação?
Como consequência dessa falta concepção, tem-se uma visão neurótica do mundo e de Deus, que teriam como função precípua e exclusiva atender aos desejos e caprichos do ser humano, destituindo da faculdade de pensar e de agir, como alguém numa viagem fantástica a um país utópico, no caso, o planeta terrestre. Então, a visão neurótica, gente, quer dizer visão dividida, né? Como se Deus fosse lá, o mundo está aqui, né? Então, tudo que é dividido, a gente fala que é neurótica. É uma falsa concepção, a Joana está falando, da gente achar que Deus está lá e o mundo está aqui, né? E qual que é essa relação que você está entendendo que ela está falando que a gente passa a ter com Deus diante dessa falsa concepção? Que lugar que eu ponho Deus? O que vocês acham aí? Que lugar que você põe Deus aí? Meu servo. Eu coloco Deus como meu servo, olha para você ver. Ele tem a função em princípio exclusiva de atender aos meus desejos e caprichos do ser humano. Meu lacaio. Entendeu? Olha só. Destituindo o ser humano da faculdade de pensar como se eu, que tenho os meus problemas, não era eu que tinha que pensar e eu agir, eu elaborar, eu me superar para superar os meus problemas. Não, fico na atitude infantil e ele resolve, né? Por isso que ela fala uma viagem fantástica num país utópico chamado Terra, que eu venho para cá e ele resolve os meus problemas. Ele que está lá, né? Lá em cima, separado de mim, e ele vem resolver os problemas que são meus. Vai na mão de Deus. Isso aí, Paula, meio e não fim. Não tem nem jeito de passar o microfone, tá, gente? O outro está descarregado, então eu vou repetir. Então é isso, Deus é um meio, né? É um meio que eu uso, né? Ele é subalterno meu, olha só. Uma falsa concepção, pelo amor de Deus, gente. Eu não está concordando com isso aqui, não, tá? É falsa concepção, é uma concepção completamente infantil, que eu não me responsabilizo pelos meus deveres, meus problemas, ainda jogo para ele resolver. Quando algo constitui uma incitação à luta em favor do crescimento intelecto-moral, ao desenvolvimento espiritual, a conduta neurótica espera que tudo lhe seja solucionado ao passe de mágica, pelo fenômeno absurdo da crença religiosa, mediante um milagre, por exemplo, ou uma concessão especial, que lhe constitua privilégio como se fosse um ser excepcional. Olha bem, como é que é essa relação com Deus que ela está falando? Né? Em vez dos problemas, os desafios, né? Foi em favor de ser um movimento de crescimento intelecto-moral, né? O desenvolvimento espiritual, que é para isso que existem os desafios, os problemas que a gente enfrenta na vida. Essa conduta dividida, ele espera que as coisas sejam solucionadas como? Isso não é completamente infantil, gente? Eu fecho o olho que as coisas vão resolver. Eu fico quietinha aqui que vai passar, vai resolver sozinho. É um passe de mágica, como se as coisas fossem resolver por si mesmo. O problema vai resolver por ele mesmo. Aí acho que é exatamente a questão da crença religiosa, eu acho que vai ser um milagre, que vou ter uma concessão especial, uma atenção especial de Deus. Você vê que é um movimento meio mágico, meio infantil, de se achar privilegiado em relação aos outros, que vai acontecer um milagre para mim e em mim, né? Precisava de um milagre em mim para me acordar. Né? Eu fico esperando essa coisa mágica, e nisso eu fico paralisada, não faço a minha parte de enfrentar
o que está acontecendo, né? A gente escuta muito as pessoas falando, ah, eu estou com este problema, eu estou convivendo com isso e tal, mas eu vou fazer uma oração e Deus vai me iluminar. Né, Vânia? Ó, gente, pedir ajuda para Deus, Deus me dá um suporte, me dá um esclarecimento, me dá força é uma coisa, mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Essa mas eu esperar passivamente por isso é que está errado. Porque o desafio vem para me desenvolver coisas em mim. E eu peço Deus força, peço discernimento para ver soluções que eu não estou enxergando, né? Ajuda da espiritualidade. Mas eu que tenho que ir à luta, né? Não ficar esperando essa coisa mágica. O problema é essa coisa mágica, né? E a passividade. Você vê que é um modo de funcionamento muito infantil, né? Capítulo 17, esse livro de Joana, né? Estudo de Joana. Segundo Roberto, aquém e além do tempo, assim podemos ver na infância as mesmas características estruturais da vida espiritual, onde o espírito se encontra ainda indiferenciado do coletivo e sua imagem de Deus se dá por uma figura de autoridade que ele ainda não compreende, mas que o fascina e traz temor, e que normalmente é projetada nos pais terrenos. Então, ele fala que a gente revive na infância a nossa evolução espiritual. Porque a gente não tem um nível de consciência, que a gente é meio inconsciente e a gente reage mais que tudo e ainda não tem nem a formação do ego ainda, e na infância a gente vê isso. A criança, ela está mergulhada no inconsciente dos pais e ela reage ainda, reage a isso. Isso é a realidade para ela. Ela não consegue diferenciar o que é ela e o que é a mãe, a participação mística que chama, que ela não sabe o que é o pai, a mãe ou ela, tudo diz respeito a ela. Depois vai formar o ego lá em torno de 3 anos, né? Que vai ela começar a falar dela em terceira pessoa, né? Você já viu que a criança faz isso? Ela não fala eu, Vânia, ela fala a Vânia que está com fome, né? Quando ela está começando a formar o ego. Então, o que que acontece? Ele está falando disso, ó. O espírito se encontra indiferenciado e o que que faz? A imagem que ele tem de Deus, ele projeta em uma figura de autoridade, que normalmente são os pais. Então, você vê o poder da fala dos pais para ele. Porque os pais é como Deus para nós. Para ela, é como Deus para mim. Então, você vê a força da fala dos pais para a criança. Tá? Então, de início, essa figura de Deus, ela está projetada nos pais. Porque a Joana vai citar isso aqui agora. Deu para entender isso, gente? Lá mais para frente que ela vai começando a diferenciar dos pais, mas lá na adolescência que ela vai romper com essa imagem idealizada dos pais. Mas essa experiência com os pais vai marcar como eu entendo Deus. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Como todos assim pensam, resulta que o conceito em torno desse Deus apaixonado e antropofórmico, transferência inconsciente da imagem do Pai, que foi superada durante o desenvolvimento orgânico e mental, sofrem o impacto da descrença, da decepção, da amargura, que dão lugar a conflitos perturbadores. Então, gente, vamos voltar um pouquinho para a gente entender.
como todos assim pensam nesse Deus aqui, né, que vai resolver meus problemas de acordo com a magia lá, eu fico numa atitude é quase um servo meu. E aí, o que que acontece? Ela fala que eu fico com essa figura de um Deus apaixonado, por quê? Porque ele tem características humanas. E a gente vê isso muito na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Ele se ira, né? Não é um Deus que ira, né? Tem emoções humanas, né? Então, e compadece também, né? Ele é antropomórfico, consequência dessa transferência que eu não tinha, não eram os pais que eram a minha imagem de Deus, e aí continua o entendimento de Deus conforme esses pais meus. Só que eu cresço, eu rompo com isso, mas a minha imagem de Deus continua infantil. Aí o que acontece? Não dá, não dá. Eu cresci e aí esse Deus não corresponde ao que eu vejo, ao que eu vivo. Então começa a descrença, a decepção, a amargura, porque isso que eu aprendi que é Deus não corresponde ao que eu vejo na vida. Tem as características humanas, né? Por isso é que ele se ira, ele castiga. É um Deus antropomórfico. É o Deus que a gente, no nosso inconsciente, a gente tem meio isso. Se você não tem uma crença religiosa, igual a gente tem aqui, que vai trabalhando na criança, corrigindo essas distorções dessa imagem, ela entende Deus como ela entendia os pais. Não é? O pai dela não grita com ela, o pai dela não castiga ela, vamos dizer, tem esse tipo de atitude, Deus também. Só que eu cresço, isso não dá conta mais da realidade. E aí começa a decepcionar com essa figura antropomórfica que não é verdadeira, que não cresceu, que não veio para a realidade, que não fez uma reflexão, não dá conta mais. Entendeu a descrença? Olha, o adolescente, ele vai questionar, ele vai romper com a idealização dos pais e vai questionar a crença dos pais para encontrar a própria crença. Faz parte, mas não só, ele não vai questionar só a religião, ele vai questionar todos os valores maternos, da família, porque ele tem que fazer o desligamento para achar ele mesmo, para depois esses valores podem ser iguais ou não. Ele tem que ser ele mesmo, né? Entender esse negócio de Deus aqui, gente, isso é muito sério, porque isso aí vai trazer uma decepção e uma amargura profundamente. E eu não vou ter onde me ancorar. Porque não tem, meu intelecto não aceita esse Deus que me passaram, que veio dessa crença infantil. E não tem nada para colocar no lugar. Tá bom? Alguém de casa quer falar alguma coisa? Mas, Vânia, isso que a criança pega na família é dela mesmo. Não tem como o comportamento dos pais mudar isso? Já, por exemplo, eu já sei. Não, Agora. na verdade, ela tinha que ter uma educação religiosa, Rejane. Ah, tá. Porque é assim, ó, na maioria da nossa sociedade, tá? Não vamos falar do nosso nicho, nós somos minoria, né? A maioria como é? A gente tem um Deus meio superficial, que a família meio que não conversa muito sobre isso, mas tem alguém que ora ali, talvez fala alguma coisa, e a criança automaticamente ela projeta nos pais o que Deus constrói essa imagem antropomórfica. E aí, quando chega, ela não tem onde ancorar isso, porque ela não tem uma crença que veio substituir esse Deus antropomórfico que ela criou infantil. Então, ela só fica com esse Deus antropomórfico,
Mesmo assim, por exemplo, quando a gente era criança, os pais falam assim: vamos para a igreja, todo domingo tem que assistir à missa, ou tem que ir no culto. E isso não é uma religião, é uma obrigação. Mas não tem uma reflexão. Quem é Deus? Deus de Ah, amor, entendi. castiga, como é que funciona a lei de Deus? Você não morre, entendeu? Toda essa reflexão mais profunda que cria um conhecimento que vai ancorar essa fé quando para ele romper com esse Deus antropomórfico. Tanto que a maioria da população entende Deus como um velhinho que está lá no céu. E isso não dá conta da nossa, vamos dizer assim, do nível intelectual nosso. E você fica sem nada. Você não tem outra coisa para explicar tudo isso, né? Eu não estou falando de um menino que passa pela evangelização espírita, gente. Eu estou falando do povo em geral. A Joana está falando das pessoas em geral. Separa a gravação aí para mim, Regiane, por favor.